Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. O vídeo de hoje, meus irmãos, é como elaborar um sermão temático. Isso mesmo. O sermão temático, meus irmãos, é diferente de um sermão textual. O sermão textual, você lê um texto bíblico e lê ali 3, 4 versículos de um texto, não é verdade? Desse versículo bíblico, 3, 4 versículos, você vai tirar o tema e 3 tópicos. Amém? Do sermão textual. E o sermão temático, ele é diferente, por quê? O sermão temático, você não precisa de ir logo ler um texto bíblico. Não, você precisa de um tema. Por exemplo, vem na sua mente um tema, eu quero pregar sobre fé. Isso mesmo, o tema é fé. Amém? Agora, para isso, você vai ter que precisar de um texto bíblico, que vai falar sobre fé. Você, por exemplo, vai no livro de Hebreu, no capítulo 11, amém? E você lê aqui, ó, Hebreu 11, diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se espera, a convicção de fatos que se não vê. Então você lê o Hebreu, capítulo 11, verso 1, e o tema é fé, amém? Agora aqui você vai precisar de 3 textos bíblicos que vai falar sobre fé. Por exemplo, eu montei um sermão temático aqui, já para adiantar, e eu coloquei o texto bíblico, que foi Hebreu 11, nós acabamos de ler. E para isso você o tema é fé, e você vai precisar de 3 textos bíblicos que vai falar sobre fé. Por exemplo, eu usei aqui sobre Abraão, em Gênesis capítulo 12, que vai falar sobre fé. Aí você coloca aqui, ó, um primeiro tópico, vai ser 3 tópicos. Primeiro tópico, o livro de Gênesis, capítulo 12, que vai falar de fé. Coloca aqui: a fé nos leva a uma caminhada autêntica com Deus. Abraão, né, vai falar sobre Abraão, a fé de Abraão. Primeiro tópico. Aí você vai usar outro texto bíblico, que por exemplo eu coloquei aqui, Josué capítulo 6, verso 22 e 23. E você vai colocar mais um tópico. Fala assim: a fé em Deus pode trazer salvação à casa. Vai falar sobre Raabe, a fé de Raabe. E o outro texto bíblico vai ser Marcos 5, 25, que vai falar sobre a mulher do fluxo de sangue. E você dá mais um tópico. Fala assim: a fé nos faz romper a multidão e tocar em Jesus. Não foi isso que a mulher do fluxo de sangue fez? Então tá aqui o texto bíblico, baseado no tema fé. O texto que você usou foi Hebreu 11, 1. Você colocou: a fé nos leva a uma caminhada autêntica com Deus. Vai falar sobre Abraão. Estou repetindo, tá bom? Gênesis 12, versículo 1 por diante. O segundo, você está em Josué, capítulo 6, verso 22 e 23. Você vai falar sobre Raabe. E você, mais um tópico aqui. A fé em Deus pode trazer salvação à casa, sobre Raabe. E o terceiro tópico, baseado no texto bíblico, está em Marcos 5, 25. Vai falar sobre a mulher do fluxo de sangue. E mais um tópico: a fé nos faz romper a multidão e tocar em Jesus. Pronto. Aqui, meus irmãos, tá. Aqui, ó, o que eu preenchi. Isso aqui tá pronto. Uma mensagem temática. Amém? Olha aqui a mensagem temática aqui, ó. Tá dando para ver aí, meus irmãos? Foca aí mais, ó. Entendeu? Tira um print e dá para ver aí. Veja se você consegue. Então aqui tá preenchido um esboço, um sermão temático. É isso aqui o sermão temático. Para meus irmãos entender o sermão temático, deu para entender? Não precisa de você ir direto na Bíblia, escolher um texto bíblico, não. Primeiro vem um tema. O tema, por exemplo, seja fé ou salvação. Eu coloquei fé, isso aqui é um exemplo. Mas você quer pregar sobre salvação. Então o que é que você vai falar? Salvação, vem na mente. Para isso precisa de um texto bíblico. Escolhe um texto bíblico que vai falar sobre salvação. Para isso você vai ter que precisar de 3 textos bíblicos
que vai falar para dar continuidade, né, ao sermão sobre salvação. Aí você escolhe mais 3 textos sobre a salvação. Para isso você precisa também de uma concordância bíblica, tá bom? Aí você coloca ali 3 textos que vai falar sobre a salvação, ou seja, fé, ou seja, o que for. Então você ali precisa de um tema. Esse é o sermão temático. Amém, meus irmãos? Até o próximo vídeo, para a glória de Deus. Deu para entender? Se meus irmãos entendeu, deixa o seu gostei. E nós vai estar aqui dando continuidade em outros vídeos, falando, né, montando sermão. O próximo vai ser um sermão textual. Depois eu vou falar sobre montar um sermão aqui, sermão expositivo. E assim nós vai dando continuidade sobre a pregação. Amém? Como montar sermão temático, como montar sermão textual e como montar um sermão expositivo. Amém? Aguarda que vai vir mais aí. Então, assista o vídeo, compartilhe com algumas pessoas. Se meus irmãos gostou, deixe seu gostei. Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva nesse canal em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, para a glória de Deus.